E aí, pessoal, tudo bem? Começando mais um podcast, Unicast, podcast oficial da Uninorte. E no episódio de hoje nós vamos conversar com o pessoal de medicina, olha aí. Olha aí que legal. O nosso podcast ele começou com o pessoal de medicina, acho que no quarto episódio, e depois vocês desapareceram, não quiseram vir mais me ver, né? Mas eu trouxe aí, a gente vai bater um papo muito legal sobre os desafios que o curso de medicina apresenta aí para os alunos e como superar esses desafios, né? Aqui eu tenho duas professoras maravilhosas, vão trazer um pouco da experiência delas, a visão que elas têm para ajudar vocês, tá bom? Vamos lá, professora Aline, se apresenta aí pro pessoal, pode ficar à vontade. Tudo bem, Léo? Prazer estar aqui com todos vocês. Eu vim aí na companhia da Ana, né? Sou a Aline, sou nova coordenadora adjunta do curso de medicina. Sou também pediatra, intensivista pediátrica, Legal. então atuo com os meninos do internato e também dou aula aí para o pessoal do quarto período. Nós sumimos talvez porque nós trabalhamos demais, né, Ana? E a gente não tem um tempo assim sobrando, mas enfim, sempre que possível a gente vai tentar estar aí colaborando para o Que ótimo, podcast. que é isso. Professora Ana Flávia, tudo Olá, bem? tudo bem? Obrigada pelo convite. Então, eu sou Ana Flávia, eu estou na coordenação adjunta do curso de medicina desde 2019. Não sou médica, sou psicóloga de formação, mas a minha maior vivência é na área da saúde e especificamente com os processos de formação dos profissionais da saúde. Talvez por Legal, isso eu esteja que legal. nesse lugar, né? É uma alegria, assim, grande. Nós somos em 4 coordenadoras no curso, né? São 2 médicas, uma psicóloga e uma enfermeira. Isso traz uma diversidade de olhares e isso tem contribuído muito para o trabalho na coordenação. É um trabalho exigente, assim, às vezes, né? A gente não tem muito tempo, mas é muito importante estarmos aqui, né? Para Sim. falar sobre os desafios, para falar sobre a formação médica, porque existem muitas especificidades Uhum. nessa formação e que a gente precisa conversar, né? Então, eu agradeço muito pela oportunidade e vou ficar à disposição para, quando possível, né, estarmos aqui novamente, né, Aline? Isso. Ah, legal, legal. Bom, pessoal, no episódio de hoje eu adoro trazer professores aqui da Uninorte, enfim, coordenadores, para nós conversarmos sobre o curso em si, porque eu acredito que são episódios assim muito proveitosos, muito ricos assim de informação que dialogam diretamente com a vivência dos nossos alunos, né? Porque eu acredito que mais do que ninguém nós sabemos das dificuldades que eles enfrentam, porque nós estamos todos os dias aqui em sala de aula tendo um contato direto com os nossos alunos. Nós sabemos que estudar não é fácil. Né? Estudar não é fácil, requer uma dedicação, um esforço. Eu acredito que estudar medicina, eu sou do direito, né? Estudar medicina deve ser mais difícil ainda. Não deve ser fácil, não. Então vamos lá. Na visão de vocês, quais os principais desafios que o curso de medicina apresenta para os nossos alunos? Bom, Léo, a saúde mental, tanto, né, eu e a Ana, a gente se preocupa aí diariamente com a saúde dos nossos alunos, né? Nós acompanhamos diversos problemas que acometem. Eu costumo dizer para o meu aluno que, dentre ser um estudante que quer fazer medicina, você vai passar por 4 grandes dificuldades, né? Primeira delas é entrar numa faculdade de medicina, que a gente sabe que é Uhum. um pouco mais complicado, né? Tanto pela parte financeira, quanto pela ausência de vagas nas instituições federais, enfim, já é uma dificuldade. Um segundo ponto é do momento que você, bom, do primeiro ao quarto ano você vai vivendo, né? Você vai Uhum. estudando, mas você não pega em prática mesmo o que é ser médico, enfim. Aí entra o segundo grande desafio, que é a entrada no internato, né? Que aí você vai ter uma amostra pequena do que vai ser o seu dia a dia pelo resto da tua vida. Então é um momento em que os alunos às vezes vêm com mais problema pra gente, trazendo mais questões relacionadas à ansiedade, à depressão, porque esse momento realmente ocasiona esse tipo de sensação, né? Depois, você termina a faculdade e acha que tudo tá resolvido. E aí que o bicho pega. Te jogam no mercado de trabalho, que às vezes te remunera mal, né? Você é recém-formado.
você sai com pouca bagagem prática no sentido de colocar mesmo tudo aquilo que você, organizar tudo aquilo que tinha dentro da tua cabeça e conseguir atender um paciente. Eu lembro até hoje, a primeira dipirona que eu prescrevi para um paciente. Eu conferi a dose, eu acho que umas 200 vezes. E é uma dipirona, uma medicação que a gente, enfim, a gente prescreve igual água, né? É engraçado, mas é real. Então, assim, eu falo para eles, estudem, né? Como se no minuto seguinte vocês fossem atender a pessoa que vocês mais amam na vida. Porque se você estudar dessa forma, você não vai ser nem omisso, nem negligente com o paciente. Então, eu acho que essa é a função. E aí te jogam no mercado de trabalho e você percebe que você precisa se especializar. E aí vem a residência médica. E aí que o bicho pega de verdade. Eu vou te dizer que é um dos momentos de maior dificuldade da vida de um médico, né? A residência médica é, hoje em dia, uma prova de fogo aí para qualquer médico. Então, durante o estudo médico, a gente passa por oscilações, é uma montanha russa de emoções, né? Associado a isso, a Ana sabe, né? Porque a gente acompanha a vivência desses alunos, muitos deles vêm de fora do estado, então muitos não têm apoio nenhum, né? Eu digo apoio familiar mesmo, para quando você está naquele momento de dificuldade, então isso já é um grande desafio. Muitos dos nossos alunos são portadores de diploma, ou seja, às vezes precisam ainda suprir as necessidades financeiras das famílias, ou já são formados, ou às vezes não são formados também, mas já tem uma família, então precisa dessa responsabilidade, então é mais um peso nas costas, além de todo o estudo que tem que ter feito durante o curso, né? A falta de apoio entre os próprios alunos. A gente vê um nível de competição alto, às vezes, entre eles, o que acaba prejudicando, né? Porque a gente sabe, quando a gente se forma, a gente vai ter companheiro de plantão. A gente não tá criando ninguém para competir. Até porque a gente não precisa disso ainda, graças a Deus. A gente não, né? Essa questão de competição ainda não faz parte. Além disso, tem as questões emocionais relacionadas ao atendimento do paciente. Muitas vezes a gente se coloca em situações em que a gente fica com aquilo, poxa, que tristeza se eu tivesse na situação desse paciente grave ou da família desse paciente grave. Então, isso também traz um peso gigantesco, né? A doutora Rita Ochoa sempre fala que o peso do jaleco é o pior dos pesos, né? Quando você coloca o seu jaleco, você tem que fazer diferença na vida de alguém. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, né? Nós temos uma carga horária intensa desde quando estamos estudando para o vestibular, durante toda a faculdade, e depois quando você vira médico ainda piora. Você não dorme direito, você não se alimenta direito. Não sobra tempo para fazer atividade física, que a gente sabe hoje em dia que é uma das coisas, né, que mais, que é benéfico, né, para todo mundo, não é mais questão de estética igual era há um tempo atrás. E eu acho que é isso. A soma de todos esses fatores, né, faz com que o aluno, às vezes, fique em uma corda bamba e se veja sem apoio, se veja sem uma luz no fim do túnel, né? Um pouco perdido, Um pouco confuso. perdido. E é esse o nosso objetivo como coordenação. A gente tem feito cada vez mais atividades que façam com que esse aluno veja que nós estamos ali, caso ele precise, e que a gente também é um apoio para ele. Eu acho que esse é o nosso principal objetivo, né, Ana? Então, é por isso aí que a gente vem com a jornada acadêmica, justamente com esse tema. Infelizmente, a saúde mental ainda é um tabu entre muitos. Todo mundo acha que é frescura, enfim, que não é uma doença palpável. E a gente está querendo desmistificar isso e tornar isso cada vez mais acessível para que todos tenham conhecimento sobre o assunto e que a gente consiga ajudar o máximo de alunos que a gente conseguir, né? Acho que esse é o ponto principal. Tem uma pequena frase que eu observei na nossa pauta, eu achei ela muito interessante, né? Que é: cuidar de si é fundamental para cuidar dos outros. A professora Ruth colocou, eu não sei se foi a professora Ruth, não sei quem foi, mas eu achei isso muito interessante, porque eu, sinceramente, né? Sinceramente, quando eu vou no médico, eu não tô nem aí se o médico tá bem, né? se ele tá mal, se ele acordou bem, se ele veio de um plantão, como é que tá a vida dele, se ele tá se alimentando bem. Eu quero que ele resolva o meu problema, né? E se ele não resolver o problema, eu ainda falo mal dele, né? Assim, eu confesso que quando eu vou no médico, eu não tô nem aí.
Que meu Mas isso é problema normal. resolvido. né? Os pacientes normalmente pensam isso mesmo. E a gente cada vez quer dizer mais, né? Que nós também somos humanos, né? Nós não somos máquina, não somos máquinas, Exato. então. E eu percebo que essa carga ela é imposta para os alunos, eu acho que desde a graduação, né? Que o aluno de medicina ele já tem essa questão, né? Ele Já tem que ser mais inteligente do que a média, ele precisa saber de tudo, ele precisa saber estar tudo ali na ponta da língua justamente para resolver os problemas, Eu penso, tendo em vista a responsabilidade que ele carrega. Né? eu penso que essa é uma questão cultural mesmo, Questão né? cultural, de Então, fato. assim, a gente tem uma profissão que tem um alto teor de exigência, de responsabilidade, né? Você está lidando com pessoas. E você precisa oferecer o melhor. Para isso você precisa também estar bem, para isso você precisa se cuidar. E nessa perspectiva, assim, da exigência, eu observo muito, embora eu não esteja em sala de aula na medicina, né? Eu estou em sala de aula somente na psicologia, aqui na Uninorte, mas eu atendo muitos alunos, né? E eles me procuram e muitas vezes com questões muito específicas, questões pessoais. E o que eu observo muito é que há um nível de cobrança que é muito alto. Há um nível de cobrança da sociedade, então, poxa, medicina, né? Então, isso já vem, mas vem a própria cobrança dos alunos, né? De que tem que ser um bom profissional. Então, a gente vê acadêmicos no primeiro período com esse nível de cobrança. Como a doutora Aline falou, é todo um processo, não é um curso que você consegue acessar facilmente, muitos alunos passam anos se dedicando a estudar. Então, eles já trazem para cá todo o estresse desse período do ensino médio e eles se deparam com o curso. Nós temos um curso que é integral, porque ele precisa ser uma carga horária muito grande. Ele tem, no nosso caso aqui da Uninorte, nós temos práticas do 1º ao 8º período. Então, esses alunos, eles já lidam, já têm contato com as pessoas, já começam a lidar com a dor e sofrimento do outro. E nesse sentido, para que eu possa cuidar bem, eu também preciso me cuidar. Né? É por isso que a gente tem chamado muita atenção, né, dos estudantes, e essa jornada ela traduz essa preocupação nossa do quanto que é importante se cuidar. E aí a doutora Aline traz a questão de assegurar horas de sono que permitam um descanso, de assegurar uma boa alimentação, atividade física, o contato social, porque muitas vezes o estudante ele precisa se dedicar tantas horas ao estudo que ele se isola. E isso não é favorável, né? Acaba dificultando. E ele entra, talvez, né, num círculo vicioso, né? Que, bom, se eu precisei dedicar tantas horas, né, longuíssimas para conseguir aprender esse conteúdo, enfim, porque é um conteúdo complexo, então a solução é dedicar mais horas ainda. E isso vai cada vez se agravando mais, né? Isso prejudica, como vocês falaram, atividade física, alimentação, sono, que sem observar, eu não sou nem médico, mas eu observo que na semana que eu não comi bem, não dormi bem, que eu não fiz atividade física, minha produtividade cai. Né? Eu viro, assim, minha produtividade é inegável, a produtividade cai. E o que você conseguiria aprender, talvez com facilidade maior, com menos horas ali líquidas, né, dedicadas, se você estivesse bem, você vai precisar de mais e mais horas, um estresse muito grande, né, uma repercussão negativa na tua vida. E assim, a gente tem essas situações, além disso, a gente tem uma diversidade de cenários que esse acadêmico ele transita, que trazem exigências que são muito diferentes, né? Ele está numa unidade de saúde na atenção primária, ele está num hospital, ele está na sala de aula, então tem toda uma série de espaços e de experiências que vão trazer exigências que são muito diferentes, né? E é importante demais. Mas a gente tem esbarrado em algumas situações, né? Eu acho que uma das principais nesse processo é um grande tabu que existe. Então, assim, eu não posso dizer que eu não estou bem, porque se eu disser que eu não estou bem, como que os outros vão me perceber? Você Eu é um preciso médico demonstrar pior, que eu estou bem. né? Será que vão entender que eu sou um bom profissional? Eu não posso dizer que eu tenho um transtorno de ansiedade,
de déficit de atenção e hiperatividade, eu não posso dizer para o meu colega que eu tomo alguma medicação, porque senão eu vou ser censurada. Então, a gente ainda tem isso muito fortemente, e é algo que dificulta, porque ter uma rede de apoio é fundamental, né? Então, assim, a gente quer despertar a atenção dos acadêmicos, não só da medicina, né? Se a gente está falando disso, olhando para o direito, que é a tua área, não deve ser tão diferente, olhando para a psicologia. Enfim, estar numa universidade traz exigências que são muito diferentes. Porque eu tenho muitas expectativas que eu não sei se eu vou realizar. Exatamente. Eu estou dedicando uma antecipação tempo, muito grande. eu estou dedicando tempo, eu estou dedicando energia, porque eu idealizei um profissional que eu quero me tornar. Mas eu vou me tornar esse profissional? Eu vou alcançar aquilo que eu desejo? Então, tudo isso se mistura. E muitas vezes, para alguns alunos, é muito difícil de lidar, né? Então, tem algumas reações que precisam ser olhadas e cuidadas. E por vezes, eu observo nos meus alunos que existem umas expectativas até impossíveis de serem alcançadas, assim, uma antecipação de um ideal que é autoimposto, que por vezes é uma coisa assim real, algo que não é necessariamente possível, né? Porque se você observar, nós estamos em um curso de medicina, curso de direito, são diversos cursos, ou seja, eles foram pensados para justamente serem um processo, né? Que o aprendizado ele vai se dar através de um processo. E nós temos aqui discussões, eu não tenho, no direito nós temos discussões assim, homéricas, assim, se nós vamos abordar esse conteúdo no início, se esse conteúdo vai para o final, se esse conteúdo ele precisa de algum pressuposto, uma antecipação relacionada a algum conteúdo básico que a gente precisa nivelar a turma, como é que é a avaliação, se essa avaliação vai ser feita desse jeito, daquele, enfim, são discussões assim, homéricas, assim, muito profundas do ponto de vista educacional, né? E eu não tenho dúvidas que no curso de medicina tem esse mesmo tipo de discussão. E você trouxe que assim, é um outro desafio. O nosso curso, ele respeita o que foi estabelecido nas diretrizes curriculares de 2014. Porque quando o projeto foi apresentado ao MEC, a gente obedecia às diretrizes de 2001. Pouco antes do curso ter início, houve uma mudança nas diretrizes. E a decisão institucional foi de já adequar. Embora a gente tivesse um prazo de 2 anos para essa adequação, a decisão foi. Então, a gente tem uma proposta curricular que é inovadora. A gente tem um currículo em que as disciplinas elas não estão separadas, como foi o caso da minha formação. Então, a gente tem conteúdos que eles vão ser trabalhados ao longo do curso. A gente tem uma matriz de referência que no primeiro período, esse conteúdo, dessa forma, é suficiente, porque lá ele vai voltar, e lá mais adiante. Então, é algo que está muito bem planejado. Mas, para quem não está acostumado com isso, é meio impactante, né? Fora isso, nós temos na proposta curricular o que nós chamamos de módulos de integração, que tem um desenho diferente das disciplinas. Nós temos a tutoria integradora, que é um espaço onde acontece a aprendizagem baseada em problemas, em que nós temos o professor, que ali desempenha o papel de tutor. Que legal. E ele não vai chegar lá para dar uma aula. Os alunos eles vão começar uma discussão a partir de uma situação, problema, buscando estabelecer objetivos de aprendizagem. Legal. E eles vão para casa com essa tarefa, e aí é muito individual esse movimento. Qual é a proposta disso? É ensinar o aluno a aprender a criar esse processo. Ele não pode pegar um artigo e se contentar com ele. Não é só colocar no decorar Google, os seus conceitos, requisitos. tem que trazer uma reflexão, porque quando ele volta, ali junto com o grupo, o ponto de vista do outro me alerta para algo que eu não percebi. E isso enriquece a aprendizagem. Sim. O que é interessante é que o que está sendo discutido na tutoria integradora está sendo discutido nas demais disciplinas daquele período. Legal. Então, assim, são diferentes estratégias que vão consolidando o conhecimento. A doutora Aline falou de 2 momentos
né, que é essa parte do primeiro ao oitavo e depois a etapa de internato, eu digo que o curso tem 3 momentos. Ele tem um ciclo básico, que é um pouco do resgate daquilo que no ensino médio a gente já começou, com algumas disciplinas de outras áreas, né, que são fundamentais para a formação médica, pensando nas competências que nós queremos desenvolver. Por exemplo, nós temos psicologia médica, que é uma disciplina que trabalha aspectos do ser e do relacionar-se, né? Quem sou eu nessa história? Como é que eu me comunico com o outro? Como é que eu dou uma má notícia para um paciente? Não pode ser de qualquer jeito. A gente tem disciplinas que vão se complementando, né? Mas depois a gente entra no que a gente chama de ciclo clínico. Aí ele vai para a essência da medicina, para as grandes áreas da medicina. E, por fim, ele chega no internato, que são 2 anos de experiência diretamente em unidades de saúde. Então, assim, a gente percebe a complexidade dessa formação, que traz exigências que são muito sérias, que a gente já falou aqui, que tem um aspecto que é cultural, mas que envolve uma série de outras coisas, né? E que é muito importante cuidar. E eu percebo muito que a pandemia que nós vivenciamos, ela intensificou muitas coisas. Posso até estar equivocada porque eu não fiz um estudo sobre isso, é uma percepção. Mas eu vejo um senso de urgência. Ah, com certeza. Isso aí não é somente de vocês, não. Isso gera ansiedade, porque tudo tem que ser agora, porque tem que ser nesse momento. Sim. Né? Outro dia eu estava atendendo um aluno e eu dizia para ele, curta o momento. Nossa, esse ponto você está pensando é um ponto lá muito na frente, cara. Curta esse momento. Não queima as etapas, né? Ele não vai voltar para você. Aproveite agora, né? E depois o que vier, enfim. Mas é muito isso. O que eu vou ver no próximo semestre? O que eu vou ver no internato? O semestre nem acabou, ainda nem... E isso não é legal para o processo. Porque quando eu estou preocupada com o que vai acontecer, eu deixo de me importar e tirar agora, os significados do agora, né? Com o agora. Esse ponto, sem dúvida nenhuma, esse queimar etapas, né? Essa busca incessante por queimar etapas o mais rápido possível, com essa falsa percepção de que isso tem um aspecto positivo. Você vai terminar mais cedo. Mas não adianta de nada você terminar algo mais cedo sem ter os conhecimentos necessários, sem realmente o desenvolvimento, o aprofundamento técnico e também pessoal, as chamadas soft skills, né, que a gente fala muito, esse conjunto de ferramentas sociais que você desenvolve ao longo do tempo, que precisa de tempo, aprofundamento. E aí é muito interessante, porque aqui nós pensamos no curso de forma como um procedimento, né? Um processo ao longo do tempo, e nosso grande objetivo é orientar os nossos alunos a caminhar nesse curso ao longo do tempo. E esse ponto, ele é um ponto fundamental, essencial. Eu converso muito com os alunos também. Poxa, cara, é muito legal o seu interesse, né? No direito tem muito isso, né? Essa antecipação pelo concurso público. Eu quero fazer um aluno do primeiro período, segundo período. Professor, eu quero fazer o concurso público tal, tal e tal, quero fazer... E aí você observa os concursos públicos que ele está se preparando. São coisas de nível superior. Ele nem terminou o curso, né? Se, porventura, ele conseguir lograr êxito, ele não vai nem conseguir assumir. Ele nem terminou o curso, está no segundo período, vai demorar um tempão. E ele sempre está se antecipando. Então, ele não presta atenção nas minhas aulas, busca uma simplificação das aulas e quer justamente queimar etapas. Né? E aí chega na coordenação perguntando se não pode fazer disciplina de tarde, manhã, noite, sábado, domingo, para adiantar o máximo possível. Né? E tem um fator aí que está estabelecido, né? É regra. Existe um tempo mínimo e um tempo máximo de duração de um curso que está estabelecido pelo Ministério da Educação. Então, não adianta correr. Exato. Aqueles períodos estabelecidos é o mínimo permitido. Sim. O máximo é para aqueles que não conseguiram e que vão. Mas eu percebo muito isso, né? Sim, dessa antecipação. Angústia. Acho que faz parte do comportamento humano. Sim. Eu, como ansiosa, posso dizer que... Sim. Pessoal, vocês têm, assim, dicas, né? Assim, a gente já está começando a abordar esse ponto, né? De como enfrentar esses desafios, assim. A gente pode fazer um bate-bola rápido, assim.
como enfrenta esses desafios? Como os alunos eles podem enfrentar esses desafios de forma bastante... Eu acho que a gente fazer uma conscientização dos professores que estão em contato direto com esses alunos, né? Eu falo que em sala de aula eu faço um pouquinho de terapia e que meus alunos não digam que eu estou mentindo. Eu ajudo quem precisa e a gente tenta ajudar da forma com que a gente, né? Quantas vezes durante a minha faculdade mesmo eu vi em professores algum familiar meu que eu gostava muito. Então, Uhum. só de ver aquela relação boa com aquele professor já te ajuda. Então, eu acho que conscientizar os professores para isso, né? Tentar fazer com que os nossos alunos se tornem mais resilientes, né? Nas modificações que a vida tem, porque a nossa vida é formada, é como se fosse uma montanha-russa. Uma Uhum. hora a gente tá bem, outra hora a gente não tá bem. Como profissional já formada e depois de ter passado por toda a especialização que eu passei, eu vejo que tiveram momentos, eu olho para trás, que eu não precisava ter sofrido do que eu sofri, entendeu? Mas isso faz parte da maturidade, né? E a gente vai reconhecendo isso aos poucos. E é isso, a universidade também tem canais de apoio para Sim. esses alunos, e eu acho que a gente tentar mesmo fazer trabalho de formiguinha, conscientizar os professores e todos os preceptores que estão em contato direto, né, com os nossos alunos. Assim, para além dessa perspectiva, nós temos aqui o Centro de Apoio Psicopedagógico, né? A gente tem uma parceria forte, não só para o atendimento individual dos estudantes, mas também para intervenções em algumas turmas. Então, as demandas chegam para a coordenação e nós fazemos o direcionamento, a articulação para esse centro. Algumas demandas, elas requerem uma intervenção que é para além da competência do CAP, né? Uhum. Mas esse encaminhamento ele é feito a partir desse acolhimento, a partir do entendimento da situação e todo o direcionamento, né? O importante é que o estudante saiba que ele não precisa guardar para ele precisa pedir ajuda, né? Se ele não está bem, se ele está encontrando alguma situação no processo, aquele professor com quem ele tem uma maior afinidade, geralmente na minha experiência aqui na Uninorte, eu tenho observado muito isso. Então, geralmente, os alunos, eles procuram aquele professor que ele tem maior afinidade, que repassam isso e a gente acaba fazendo uma articulação, né? Uhum. O que não dá para acontecer é estar se sentindo mal, estar se sentindo sozinho, não estar conseguindo lidar com o que acontece e não compartilhar. Sim. E não buscar nenhuma ajuda, né? Então, a gente quer trazer esse alerta, falar do quanto que nós, na coordenação, entendemos a importância e do quanto que nós esperamos ampliar as nossas intervenções nesse Sim. campo, né? E muitas vezes os alunos nem sabem, né? Mas a intervenção ocorreu. Sim. Nós aqui na sala dos professores, quando a gente tem algum problema, precisa de uma segunda opinião, a gente vai lá no núcleo, né? Conversa, qual abordagem, será que essa abordagem é uma abordagem legal? Será que a gente precisa mudar alguma coisa? Qual a visão de vocês? E de fato esse apoio ele existe, né? E assim, a Uninorte eu percebo que ela é muito única nesse sentido, existe de fato essa preocupação. É sempre uma preocupação, né, de ampliar, de melhorar a eficiência, né, desse tipo de apoio, mas da forma como ocorre hoje, ela é bastante necessária e ela nos ajuda muito. Eu falo isso como professor, né, professor de curso de Direito, né, acredito para vocês seja da mesma forma. E essa mensagem para os alunos é uma mensagem muito importante. Assim, se você enfrenta um problema, você percebe que esse problema está repercutindo de forma muito negativa na tua vida, compartilha esse problema, conversa, né? Chega um professor, não estou compreendendo essa matéria, professor, eu estou com dificuldade assim, assim, assado. Por vezes você vai descobrir certas características suas, se você talvez você tenha algum TDAH, você tem algum tipo de transtorno, você precisa lidar com essas situações e o núcleo ajuda bastante. Demais, demais, demais. E outro ponto importante também, nós tivemos um episódio com a professora Luciana falando sobre saúde mental em geral, né? Que você descobrir que tem algum tipo de doença, transtorno, enfim, não sou da área, não sei o nome certo de falar, mas isso não é necessariamente algo negativo. Isso é bom, porque a partir de agora você tem as respostas do porquê. Por que que eu faço isso? Por que que eu
ajo dessa forma no meu dia a dia? Por que quando eu tenho esse tipo de problema eu não consigo lidar com ele da melhor forma possível? Como que eu vou fazer para lidar com isso e viver bem, né? E viver bem. Se é necessário medicação, se não é necessário medicação, se vai ter aquele acompanhamento com um psicólogo, com terapia, enfim. E aí é outra questão que o profissional ele vai te indicar como que você vai lidar com essa situação. Mas isso não é um aspecto negativo, isso é bom, né? Isso é bom. Você sabe, agora você tem as respostas do porquê. E entendendo um pouquinho de si mesmo, você consegue justamente lidar e encontrar a partir de então como lidar com essas situações. E algo muito importante relacionado ao porquê, né? É assim, quais ajustes, Uhum, quais adaptações são necessárias para que, por exemplo, no meu processo de aprendizagem eu consiga caminhar, para que nas minhas relações eu consiga caminhar. Porque quando a gente não sabe, é muito mais complicado sim. definir É qual é angustiante, a né? melhor estratégia. Uma outra coisa que eu digo muito, não há uma receita de bolo. Uhum, Não é porque eu tenho transtorno de ansiedade que o que foi feito, o que eu faço, o que é utilizado para mim vai funcionar com o outro. uhum. Não é assim que funciona, né? Nós reagimos de maneiras Sim. muito diferentes. O importante é procurar ajuda profissional. No nosso caso aqui, nós da coordenação estamos abertos a esse suporte, Uhum, né? E para que a gente possa pensar junto quais são as estratégias necessárias, né? sim. E é isso, assim, eu acho que nessa jornada a gente vai ter a possibilidade, a gente tem uma mesa proposta na quinta-feira, que é uma mesa que traz diferentes olhares, Uhum, né? uhum. Nós convidamos 3 médicos e uma psicóloga Legal. para falar sobre saúde mental. A gente vai falar da saúde mental numa perspectiva dos transtornos mentais. Vamos falar da saúde mental olhando para o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, porque a gente fala muito, eu até brincava, de manhã eu trabalho no setor que a gente trata dessas questões, né, na educação especial. E a gente estava brincando, assim, a pessoa não pode ficar quieta ou falar muito, porque agora já recebe um rótulo de TDAH, né? E, enfim, eu dizia que se eu tivesse nascido agora, eu já teria esse rótulo. Mas para que a gente possa compreender o que é de fato esse Uhum, transtorno, uhum. né? O que é necessário? O que é necessário para mim e o que é necessário para o outro? Porque o que a gente observa muito é que há muita intolerância para o outro nesse sentido. Ah, porque ele tem autismo. Como se fosse um demérito, né? Um aspecto E aí eu negativo. não respeito a forma de funcionar do meu colega que é autista. E eu não respeito a forma de funcionar daquela minha colega que é TDAH. Então, assim, também como que nós estamos nesse processo? Qual é a nossa responsabilidade nisso? Uhum. Enquanto professor, enquanto aluno, colega, o que eu estou fazendo? Porque muitas vezes eu vejo uma certa banalização. Ah, porque não gosta de barulho. Vamos fazer barulho. Que besteira, é adulto, não aguenta barulho. Quando o outro tem uma hipersensibilidade para o barulho. Ah, reclama porque fica entrando e saindo. Mas porque ele tem um déficit de atenção e qualquer estímulo vai despertar, vai tirar a atenção. Então, assim, também chamar a atenção para isso. Se eu não tenho um transtorno, como que eu olho o outro com transtorno? Sim, Porque sim. também, muitas vezes, a gente percebe muito preconceito e preconceito naquela questão, trazendo para a questão dos conceitos equivocados que nós construímos, que em nada ajuda o outro. Muito pelo contrário. Às vezes, a nossa postura, por não compreender, torna a vida do outro muito triste, muito difícil. Uhum, uhum. Né? Então, assim, chamar a atenção para esses aspectos. Nós vamos falar também da questão da saúde mental na atenção primária, que é um tema que a gente não aborda muito, mas que nós entendemos que seria interessante chamar a atenção para essa problemática. E a gente tem, então, uma fala sobre as estratégias de apoio psicopedagógico que podem ser utilizadas
né, para a questão da saúde mental, para prevenção da saúde mental. E ali eu esqueci de alguma coisa. Dr. Rodrigo Dourado falando a respeito dos transtornos mentais de maneira geral. Transtornos mentais, legal. né? A agenda, ela tá disponível aonde? Pro pessoal? No site da Uninorte, legal, né? legal. E assim, a gente procurou casar essa jornada acadêmica com a Feira das Profissões, que acontecerá na legal. sexta-feira. A Feira das Profissões é um espaço de compartilhamento de conhecimento e experiências sobre as diferentes áreas, né? Então, no nosso caso da medicina, nós vamos ter internos, né, estudantes que já estão no internato, estudantes daqui, que vão participar junto conosco. Teremos algumas práticas ali, né? Uhum. E no sábado nós vamos ter várias oficinas. Me ajuda com as oficinas. Nós vamos ter oficina de avaliação, de avaliação de saúde da mulher, de ressuscitação cardiopulmonar, tanto em adulto quanto em recém-nascido. Vamos ter oficina de como fazer slides, como preparar um Legal. slide, como fazer e publicar artigos científicos, né? Para os alunos aí começarem a ter uma maleabilidade menor. Todo mundo acha que isso é um bicho de 7 cabeças, né? Enfim, vamos tentar. E dentre outras oficinas interessantes que estão aí disponíveis para os alunos fazerem a inscrição. E na quinta-feira também nós vamos ter uma mostra acadêmico-científica de trabalhos dos nossos estudantes, que vai ficar exposto ali na área do auditório do Bloco E, né? Legal. Isso. E aí fica o convite, né? Para vocês e para todos. Legal. Bom, pessoal, excelente, viu? Muito bom mesmo. Muito obrigado, viu, pela participação de vocês. Episódio maravilhoso. Às vezes o pessoal me pergunta, Leonardo, é de direito, ficar conversando mais com o pessoal de enfermagem, tu não acha chato, não? Pra mim é maravilhoso, meu amigo. A pessoa que faz direito, que estuda direito, às vezes ela tem essa alcunha, né? Que ela só pensa em direito o dia dela todinho, é só direito, né? E não é, né? As oportunidades que eu tenho, só falo de medicina o dia inteiro. E não é assim, a vida não é assim, existe vida além da medicina, do direito, enfim. E é importante promover esses debates, né? É muito interessante, assim. Eu percebo que os desafios de vocês, os problemas de vocês são muito parecidos com os nossos também. Replica, né? E a gente vai se ajudando, né? Com certeza. Pessoal, Acho que isso é importante, né? Essa possibilidade de ajuda, assim. E você falou do apoio, né? A gente fala dos alunos para o apoio psicopedagógico, nós professores temos um apoio pedagógico, né? Que nos auxilia nisso, Nossa, de pensar estratégias diferentes, de pensar como intervir. E essa preocupação a gente aprende existe, muito com né? o outro, E é né? importante fique claro que essa preocupação ela existe. O professor ele não está naquela posição como um inimigo, né? De fato, a gente precisa avaliar, vai chegar o momento da prova, enfim, mas a prova é, inclusive, uma complementação de um processo. Ele é apenas uma etapa daquele processo. E nós estamos atentos a todo esse processo. Se o aluno chega relatando dificuldade, relatando problema, seja ela de qualquer ordem, óbvio que a gente vai parar, vai pensar. O bom professor, ele para, escuta, ele pensa, ele indica formas para lidar com aquela situação. Pede ajuda. Se ele não tem como ajudar, ele ajuda. Ele indica os meios para justamente lidar com aquele problema. Enfim, o nosso objetivo é o mesmo que os dos alunos. A gente quer chegar no mesmo objetivo no final. Exato. Né? Que todo mundo saia satisfeito, aprendido, tudo certinho. E a gente faça o nosso trabalho da melhor forma possível. Bom, pessoal, muito obrigado. Até mais, viu? Muito. Pessoal, muito obrigado, viu? Agradecer nossos telespectadores aí, não esquece de curtir. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, quiser colocar aí nos comentários aí desse vídeo, pode ficar à vontade. Né? Se aparecer alguma dúvida, eu mando lá para vocês respondem, tá bom? E é isso, pessoal. Não deixe de acompanhar o nosso podcast, que ocorre todas as sextas-feiras, às 16 horas. Esse episódio vai sair na quarta, né? Amanhã, né? A gente tá gravando na terça. Vai sair amanhã pra gente conseguir dar conta aí dessa semana acadêmica aí de medicina, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado aí, pessoal, e até a próxima. Até a próxima.